Olá, meus amigos, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Silas Longo e este é mais um momento precioso na presença de Deus, na meditação da sua palavra e mais um devocional. Para nossa meditação deste dia, Mateus 21, verso 12 e 13, que diz: Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convites de salteadores. Quando pensamos em Jesus e suas ações durante seu tempo aqui na terra, muitas características vêm à mente: compaixão, milagre, misericórdia, cura. No entanto, neste episódio que eu acabei de ler, nos mostra uma faceta diferente de Jesus. Vemos o momento de ira. O templo de Jerusalém era o coração espiritual da nação, um lugar de encontro entre Deus e o homem. Mas quando Jesus entrou ali, encontrou um cenário de comércio, de ganância e corrupção espiritual. Ele, com santa indignação, purificou o templo. O episódio em que Jesus expulsa os comerciantes do templo é uma das mais notáveis. Ele fez um chicote de corda e expulsou todos, derrubando as mesas dos cambistas, espalhando suas moedas. Jesus estava indignado com a transformação do templo em um lugar de adoração, um lugar de adoração em um mercado. Então ele proclama: a minha casa será chamada casa de oração. Hoje, como igreja e como templos vivos do Espírito Santo, precisamos refletir: será que temos preservado a santidade da casa de Deus? Será que nossa adoração tem sido pura e centrada em Cristo? Eu quero te convidar nesta manhã para nós explorarmos o que podemos aprender com esta passagem e como podemos aplicar esse ensinamento em nossas vidas. Primeira coisa, Jesus, ele ficou irado. Não foi porque ele foi ofendido. Não é porque o ofenderam pessoalmente. A sua indignação, ela foi motivada pelo desrespeito à casa de Deus. Isso nos leva a refletir sobre o zelo que temos que ter com a nossa própria casa e pela casa de Deus. E no contexto histórico da época, as pessoas precisavam entender isso. Quando Jesus chegou ali, era a época da Páscoa. E a Páscoa era uma festa importante. As pessoas de todo Israel vinham ao templo para adorar e oferecer sacrifício no templo. Isto facilitava, mas também corrompia o propósito local. Os cambistas estavam ali para trocar moedas estrangeiras pela moeda local. Facilitava a compra dos animais. No entanto, isso transformou o templo em um mercado e não mais em um lugar de adoração. Existem algumas casas das quais nós precisamos zelar, e eu quero falar com vocês de 3. A primeira casa que devemos zelar é a nossa própria casa, o lugar onde moramos. É ali o local em que desenvolvemos os relacionamentos mais importantes da nossa vida, onde criamos nossos filhos, onde devemos cultivar um ambiente de adoração a Deus. E devemos nos perguntar: nossa casa está limpa? Está organizada? Ela está cumprindo o seu propósito? As pessoas que vivem nela estão crescendo espiritualmente? Na nossa casa deve ser um reflexo da glória de Deus. Que tipo de coisa tem entrado na tua casa? Qual tem sido o ambiente da sua casa? Assim como Deus pediu a Ezequias para colocar a casa em ordem antes de morrer, devemos também zelar pela nossa casa. Isto inclui manter um ambiente saudável, acolhedor, onde a glória de Deus se manifesta. O homem deve ser o provedor, mas também líder espiritual. Ele deve ser o sacerdote da sua casa. As mulheres, além de cuidar da casa, devem ser intercessora, apoiadora,
Todos devem contribuir para que a casa seja um lugar de crescimento espiritual. A segunda casa que devemos zelar é o nosso corpo. A Bíblia fala que ele é morada do Espírito Santo. Devemos cuidar da nossa saúde física, mas também da nossa santidade. Jesus nos ensina a cuidar do nosso corpo não apenas pela aparência ou saúde, mas como um templo do Espírito Santo de Deus. Escute, amigos, devemos evitar excesso, devemos evitar pecados que contaminam nossa mente, o nosso corpo, que contaminam o nosso coração. Devemos fazer um check-up espiritual. A nossa língua, como ela tem sido usada? Ela tem usado para fofoca? Você tem sido um mexeriqueiro? Fala mal dos outros? A nossa boca mente? Nossos olhos veem coisas impuras? Precisamos cuidar de cada parte do nosso corpo. Devemos usar as nossas habilidades para glorificar a Deus. Paulo, ele nos lembra na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, o verso 19 e 20, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com ele. E se não estamos fazendo isso, é hora de colocar a nossa casa em ordem. A terceira casa é a igreja. Embora Deus não habite em construção feita por mão de homem, a igreja é o local onde os crentes se reúnem para adorar. É o local que devemos zelar. Para que a casa de Deus seja efetiva, as pessoas que as compõem devem estar com suas vidas em ordem. A qualidade da igreja é um reflexo da qualidade da vida espiritual de seus membros. A igreja é como um aquário cheio de peixes vivos. Cada membro tem uma função. E essa função é específica e todos precisam trabalhar juntos, porque a comunhão é essencial para a vida espiritual da igreja. Devemos nos perguntar: quantas vezes na semana manifestamos a glória de Deus na vida de alguém? Como poder ser apenas objeto de decoração da igreja? Não, nós não podemos. Muitas pessoas têm se acostumado ou a se acomodado a ponto de fazer parte apenas de uma reunião semanal, onde ele vai, participa do culto, volta para sua casa e daí fica mais 6, 7 dias sem ir na igreja, novamente chega no domingo. Não, você não pode ser um objeto de decoração da igreja, você precisa ser um agente ativo da graça de Deus, onde faz a diferença no mundo em que vivemos. Precisamos ser ativos, precisamos ser vivos, como um peixe em um aquário. Nós precisamos zelar por essas três casas: a nossa casa, o nosso corpo e a igreja de Cristo. Cada uma delas deve refletir a glória de Deus e estar em ordem. Jesus nos mostra que devemos nos indignar com o que está errado e agir para corrigir. Precisamos estar frequentemente atentos sobre a importância de sermos participantes e cumpridores da nossa obrigação no reino de Deus. Fazemos o melhor, dando o nosso melhor, aplicando todo o nosso esforço para que tudo funcione de acordo com a vontade de Deus. Que possamos ser como Jesus, zeloso pela casa de Deus, e que a nossa vida seja um reflexo da santidade e amor. Queridos irmãos e amigos, Deus nos chama a colocar a nossa casa em ordem. Isso pode ser um desafio, mas é necessário para que possamos viver plenamente o projeto que Ele tem para nós, de refletir sobre nossas vidas e buscar a transformação que vem de um relacionamento profundo com Deus. Que possamos buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida e que a nossa casa, corpo e igreja, seja o lugar onde a glória de Deus se manifeste poderosamente. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero orar com você agora, neste momento, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para cuidar da nossa casa. Pai querido, te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pelo fôlego de vida e pela tua fidelidade. Consagro a ti, Pai, a minha vida, o meu dia. Coloco diante do teu altar todos os meus projetos e sonhos. Que o meu dia seja abençoado.
Que a vida de cada um que ouvir esta mensagem seja alcançada pela tua graça. Que possamos manter a nossa casa espiritual em ordem. Que possamos manter a nossa casa material em ordem. E principalmente sermos agentes da tua graça no mundo em que vivemos. Ensina-nos a zelar por tudo quanto o Senhor tem nos confiado como mordomo, ó Pai, daquilo que não é nosso, mas que administramos para o Senhor. Pai querido, visita cada vida neste momento. Vai de encontro à necessidade dos teus filhos, trazendo cura, libertação, Pai. E principalmente, Deus, que eles possam ter uma vida direcionada, guiada, orientada pelo teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. E que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Um abraço do seu amigo, pastor Silas Longo.